Boa tarde a todos. Hoje o nosso tema, então, é a solidão. Eu tenho aqui 2 passagens do Livro dos Espíritos para ajudar a desenvolver a nossa reflexão, que me parece muito importante com relação a essa temática. Questão 495, diz Kardec. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, e nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Além do Espiritismo ter matado a morte, também nos coloca que a solidão de fato não existe. Nós sempre estamos conectados, interligados uns aos outros, ainda que sem a presença de alguém no corpo físico, materialmente do nosso lado. Estamos em contato com os amigos espirituais, estamos em contato através do pensamento. Eu olhei outro dia uma postagem de uma amiga minha, achei tão lindo, que era a atividade do Dia dos Pais na escola do menininho dela. E aí o pai não pôde ir, ela foi no lugar do marido, e ela pergunta para ele: tu não ficou chateado que papai não pôde vir? Papai estava aqui, mamãe, no meu coração. Então, é isso, né? Nós estamos, de fato, não apenas de uma maneira simbólica, mas através do pensamento interconectados. E a questão 936... com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode se comunicar. Então, de uma perspectiva espiritual, a verdadeira solidão não existe. Mas a gente fala, do ponto de vista psicológico, de sentimentos de solidão. E aí a gente tem 2 aspectos. Um, que é o que a gente poderia chamar de solitude, que seria um estado de quietude interna, um contato com a nossa própria essência, quando a gente se sente em paz, é uma solidão boa, vamos dizer assim. E aquele outro estado, que seria da tristeza de se sentir só. São 2 coisas muito diferentes. Hamed, nas Dores da Alma, ele desenvolve um pouco sobre esses 2 tipos de solidão. E diz que o primeiro é um importante estado de reflexão, onde a gente pode abrir os canais e se tornar receptivo ao mundo espiritual e ao contato com a nossa essência divina, com a nossa consciência maior, vamos dizer assim. O segundo é o que estaria relacionado com os nossos conflitos internos. Especialmente por, na maioria das vezes, nós adotarmos padrões muito rígidos, existenciais, aquelas coisas impossíveis de serem atingidas, e aí faz com que a gente fique numa espécie de uma lamentação, ou por alimentar o orgulho de nos acreditarmos onipotentes, superiores e invulneráveis. Aí o esforço para tentar manter essa versão idealizada de nós mesmos faz com que a gente caia nesse sentimento de tristeza e de nos sentirmos sozinhos. Ele diz assim: para que a nossa essência emerja, é preciso abandonarmos a nossa compulsão de nos fazermos seres idealizados. A nossa expectativa fantasiosa de perfeição e o nosso modelo social de felicidade. A gente luta, muitas vezes, para manter um modelo de felicidade que não é real, de pertencência a certos grupos, de aceitação de certas comunidades, e, muitas vezes, de uma maneira que faz com que nós estejamos desconectados de nós mesmos. Eu, conversando com uma amiga esses tempos, e ela, numa crise no casamento, separa-se, não separa, e irritada com o comportamento do marido, e a gente conversando, na verdade, não existe relação perfeita. Eu tenho visto tantos casais, às vezes assim, estão há, sei lá, 10 anos juntos, aí tem o primeiro filho,
a criança faz 1 ano, estão se separando. Porque aqueles momentos onde algumas dificuldades se apresentam, tem aquele afastamento natural da fêmea com relação ao macho, porque aí vai amamentar, produz ocitocina, libido baixa, gera crise no casamento, separa. Né? A dificuldade de suportar essas variantes nos relacionamentos, como ser, então eu largo aqui, vou para o próximo, e aí vai ser diferente. Não vai. Troca para ver, espera. Vai passar 1 ano, 2, uma maravilha, no terceiro vai aparecer, porque é do humano. Né? Nós temos conflitos internos. Ou então, né, namoram 20 anos, aí casa, ficam 1 ano casados, se separam. A mesma coisa, mas eu não sabia que era assim. Não, aí pode conhecer. Eu adoro essas risadas. Quando o povo dá risada, é porque está todo mundo se identificando. E é porque a gente vivencia isso, né? Acho que passa pela questão da gente criar expectativas também, né? E a gente tem uma super expectativa conosco mesmo, mas a gente bota uma expectativa ainda maior no que o outro vai satisfazer a minha vontade, o meu desejo, a minha ansiedade. Então, eu entrego tudo para o outro. Né? É o outro que tem que resolver a minha tristeza, é o outro que tem que resolver a minha alegria, é o outro que... Então, fica para lá, né? É bem por aí. É o outro que vai ter que sanar a minha solidão. Né? É bem isso. E como é difícil assim, as pessoas entenderem, às vezes, quando tu consegue essa solitude, né? As pessoas olham, mas tu não tá, tu vai ficar sozinha em casa, né? Agora estou com uma amiga que o filho vai viajar e os irmãos dela estão apavorados porque ela vai ficar 2 meses sozinha, né? E elas, mas como é que tu vai suportar isso assim? As pessoas não conseguem se suportar a si mesmas, né? E colocam essa expectativa no outro. É exatamente. Ela quer ficar 2 meses sozinha. Mal sabem que tudo que ela quer está 2 meses sozinha. O filho que não ouça. Como assim vive sozinha? Como assim não casou? Ou as pessoas com medo de terem uma caminhada só. Mas vem cá, quem é que disse que tem que viver com alguém para ser feliz, tem que casar para ser feliz, tem que estar rodeado de um monte de gente, né? Então, são coisas... E a nossa cultura ela tem alimentado cada vez mais isso. Porque como nós estamos num momento de grande ansiedade, a gente não se suporta. Ficar sozinho é ficar em contato com essas ansiedades, esses medos e tantas outras questões que, da maioria das vezes, a gente foge de sentir. E aí que está, é justamente esses momentos de solitude que podem ser extremamente prazerosos. Muito provavelmente, num primeiro momento, a gente tem que suportar um certo tempo de ir tendo contato conosco mesmos e drenando, muitas vezes, uma carga nem sempre agradável, né? Até que isso possa se tornar prazeroso. Mas é exatamente isso. E vocês sabem que eu tenho recebido, de uns anos para cá, um número interessante de pacientes com uma problemática muito assim, semelhante entre si, que é um caso, geralmente, assim, de mulheres mais ou menos na faixa dos 40 anos, homens também, mas mais mulheres, super bem-sucedidas profissionalmente, que dedicaram a sua vida na profissão, e aí estão num momento muito legal nesse sentido, e aí começam a se questionar e ter vontade, algumas vezes, de ter filho, de formar uma família e tal. E aí começam uma busca enlouquecida por arrumar marido. E aí vem uma sequência, e é interessante porque assim, ó, muda a paciente e os casos se repetem muito parecidos. E aí começa uma busca, né? Sair de noite, instalar aplicativos. Não sei se vocês conhecem, a maioria do grupo não é dessa geração, mas eu passei a conhecer através do consultório, porque também faz tempo que eu estou casada, não, no meu tempo não era tão de hábitos, mas aplicativos de relacionamentos, né? E aí uma série de frustrações por
começarem a se relacionar com alguma pessoa, e aí tem algumas relações sexuais e depois se afastam. E, geralmente assim, né? O primeiro encontro é para ter a primeira relação sexual, depois vai conhecer a pessoa nos encontros seguintes, se é que passou daquela primeira, né? Eu não sei porque, e não estou criticando, porque as coisas elas mudam e a gente vai tentando entender o que isso significa, mas é que eu ainda peguei uma geração, apesar de ser muito comum a coisa do ficar, ir nas festinhas e ficar com várias pessoas diferentes, não sei o quê, que isso também é uma polêmica que se pensa, né, de que maneira o ser humano lida com isso, o que isso significa, mas ainda assim peguei um pouquinho do tempo de se conhecer um pouco, de se conhecer internamente, fazer parte dessa troca de relacionamento, né? Então, o se conhecer, o saber dos gostos, das vontades, dos ideais, etc. e tal, geralmente fica mais para o final e algumas vezes nem acontece. Mas a questão é que assim me chama a atenção porque começa a ter uma lista de critérios e aí eu vou ver então se essa pessoa preenche aqueles critérios para ser o meu marido. Ou algumas das vezes uma frustração muito grande, porque daí se envolvem com esses rapazes que depois somem, não procuram mais, não aparecem. E eu me pergunto e pergunto muitas vezes para os pacientes, tá, mas o que exatamente que está doendo o fato dessa pessoa ter tido 1, 2 relações sexuais contigo e desaparecer, nunca mais apareceu? Que tu nem sabe bem quem ela é, que espécie de amor exatamente é esse que se sente por essa pessoa? Porque o que me parece é assim, preciso completar o que está faltando aqui na minha vida, então falta marido, eu vou arrumar um marido, vou botar aqui. Pronto, não interessa quem seja. Não é assim, me apaixonei por aquela pessoa e não deu certo com aquela pessoa, não deu certo com ninguém, pronto, acabou. Mais à frente eu vou ver se vou me interessar por outra pessoa. Né? Estou falando bobagem, vocês concordam com isso? Então, o imediatismo e como se as pessoas fossem peças a completar os buracos que faltam na minha vida. Né? Então, por que isso? Que buraco é esse que eu preciso tapar para não entrar em contato com algo que está na profundidade do meu ser, algo que está faltando? E por que eu acho que o outro vai completar? Porque eu aposto que, mesmo que em uma relação, isso vai continuar faltando. Tudo bem, a gente sempre tem faltas, é do humano ter faltas, mas muitas dessas faltas a gente mesmo preenche trabalhando as nossas questões. Vocês já ouviram isso também? Há terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. É o pensamento que eu estava dizendo agora, não? Campeia, assim, o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. Eu também sublinhei essa parte, porque eu achei tão importante, é exatamente, né, a nossa preocupação em sermos amados. E aí a gente fica nessa constante frustração, quando que o caminho é o inverso. É justamente amando que a gente se sente pleno. Né? Que nem a oração de São Francisco, amar para ser amado. A profundidade, né, e a sabedoria que tem. Então, e aí além disso, mas aí é que está, né? Além dessa ânsia por sermos amados, a gente quer que o outro preencha a nossa lista de critérios. Então também não adianta ser qualquer um para me amar. Eu estou ansiosa por ser amada, mas não é se é feio, se é bonito, se é alto, se é magro, se é baixo, gordo, preto, amarelo, branco, né? Aí não serve. E aí a gente escuta cada coisa e algumas vão se tornando meio novidade assim para mim também, porque aí é se o fulano tem barba, não tem barba, tem o cabelo pichain, tem cabelo liso. Eu escutei esses tempos uma pessoa que também tinha uma certa lista de critérios com relação à voz da outra. Eu, mas, meu Deus, até a voz. E eu me lembro que eu fiquei perguntando, mas me ajuda a entender. Eu quero tentar entender assim, o que exatamente na voz dessa pessoa que faz com que tu não te sinta atraída por ele. Né? Ou se tem os dedos compridos. Por Deus, eu escuto umas coisas assim que são bastante novas.
Coisifica o ser humano, né? É. É como se fosse um joguinho que tu vai lá montando. Vou botar esse bracinho, essa carinha, esse comportamento, como se fosse aqueles jogos esqueci o nome daqueles de vida, sabe? Life. Vou ter. Até tem um filme que há pouco estava no cinema que eu achei interessantíssimo, que as pessoas não toleravam a frustração das suas vidas e elas ficavam cada vez mais tempo no jogo. Porque no jogo elas podiam fazer qualquer coisa, podiam ser quem elas fossem. O filme, eu acho que ele é muito interessante. Eu não me lembro o nome, ele estava na rede de cinema há pouco tempo. E tinha um grupo de pessoas que queriam retomar a vida, porque à medida que tu ficava mais tempo no jogo, tu não te dava conta o quanto tu estava sendo manipulado na vida real, né? Enquanto tu fugia para o jogo, né, para ser quem ilusoriamente. Então, mas aí eu fico pensando, tá bom, e quando a gente se depara com a própria deficiência física? E se o fulano veio sem um dedo, sem o braço, sem a perna, com uma deficiência mental, anda de cadeira de roda, sei lá. E aí, não vai ser feliz, então? Né? E aí, muitas vezes, a gente esquece o quanto essas características, especialmente físicas, não estamos falando só das físicas, mas especialmente as físicas, são transitórias. O corpo, lindo, maravilhoso, jovem, saudável, vai ficar doente, vai envelhecer, vai morrer e vai apodrecer. Não que nós não devamos respeitar o vaso físico e cuidar dele com todo amor e carinho, e enfeitar, e embelezar e tudo mais. Mas a gente tem que ter consciência do quanto é transitório e poder olhar o outro naquilo que o outro é de fato e poder olhar a gente naquilo que a gente é de fato. Porque aí a gente se sente só muitas vezes, mas a gente não consegue entender por quê. Mas é porque a minha ânsia de ser amado é que eu preciso ser amado e não amado por qualquer um, tem que ser alguém que preencha a minha lista de critérios, e aí eu fico sozinho. E dói. E aí a gente fica num ciclo vicioso de sofrimento. Que a Joana de Ângeles nos mostra que a saída é poder abrir os olhos para a realidade espiritual, poder sair do nosso narcisismo, do nosso egoísmo e olhar o outro também nas suas necessidades. O que eu posso fazer para tornar o outro mais feliz? O que eu posso fazer para amar? O que o outro está necessitando também? E aí a minha dor começa a mudar de lugar. E começa a ir para o lugar dela. E a solidão começa a desaparecer. E aí tem uma frase também no texto da Joana, que é aquela famosa, né? Quem é solidário jamais fica solitário. E somos tantos solitários no mundo, porque muitas vezes a gente não se deu conta dessa grande verdade. Então, que todos os solitários possam ficar atentos a isso, é que nós possamos nos tornar cada vez mais solidários, porque aí a gente vai conseguindo superar. Claro que a gente não está falando de patologias, as patologias precisam de tratamento, mas as coisas andam junto. Né? A caridade, a solidariedade anda junto. Essa necessidade de sair do nosso umbigo para o outro anda junto. The Sims, que se chama no S-I-M-S. Esse é um jogo específico, então. Que é uma simulação da vida real, né? Sim. Esse The Sims. E o nome do filme é O Jogador Número 1. Eu vou assistir, não conheço. É bem interessante. Ele estava, sei lá, uns 2 ou 3 meses atrás. De qualquer maneira, é isso. É um jogo que representa situações de uma vida real, mas tu passa a viver o personagem, né? A história do jogo é assim, é o mundo daqui a uns 40 anos, 50 anos, e como ele é. As pessoas vivem em containers e elas trabalham o mais rápido possível, cozinham, e elas passam o tempo inteiro, tipo assim, com óculos, jogando. É uma coisa louca, elas vão andando na rua jogando, vão fazendo tudo jogando o tempo inteiro. E no jogo elas podem... Eu fiquei pensando o joguinho aqui. E durante o filme, tu pode escolher ser qualquer coisa que tu possa imaginar, pode escolher um mundo. E aí começa
É muito interessante, porque vão mostrando a cena das pessoas jogando e, às vezes, as crianças brigando, ou então está todo mundo dentro de casa, mas cada um está num jogo. É uma reflexão muito interessante a do filme. É bem legal. Vocês sabem que, e eu estou falando isso tudo, né, gente, não tirando o corpo fora, porque acho que, de uma certa maneira, a gente acaba estando dentro desse funcionamento. Há uns anos atrás, eu fui jantar com o Alexandre num determinado restaurante, e aí a gente olhou para o lado, tinha um casal, e o casal estava assim, de frente um para o outro, cada um no seu celular, né? E aí a gente falou mal do casal. Hoje, o que a gente faz? A gente vai para o restaurante jantar ou almoçar, e, por Deus, quando a gente vê, tá os dois no celular, a gente se olha assim, cada um no seu celular, só para aprender a não falar mal dos outros. Que a gente fazendo, não, só vou responder isso aqui, que é um negócio, sempre alguma coisa importante, né? Claro. Então, assim, o que tu falasse, né? Em casa tá todo mundo se matando e estão lá no joguinho. Sim, a gente acaba, né? Quando vê, tá cada um na sua televisão, ou no seu celular, ou no seu computador, sei lá eu. E não que isso seja ruim. Isso é maravilhoso, a gente poder ter essa tecnologia que nos ajuda também a ter contato uns com os outros. Né? O meu familiar está lá do outro lado do mundo, eu estou conversando com ele, enxergando e tal. Mas, exatamente, é poder ter o discernimento, poder usar de uma maneira que nos aproxime e não nos distancie. E a Joana diz o seguinte, então, também, que a solidão é um dos mais graves problemas que nos desafiam hoje. Porque quando a gente tem essa necessidade do relacionamento humano como um mecanismo de afirmação pessoal, isso vai gerando distúrbios psicológicos, de relacionamento. Né? A sociedade competitiva tem pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para os labores a benefício de outrem, o atropelamento pela oportunidade do triunfo, a mídia exaltando os triunfadores, e aí, em função disso, sepultando muitas vezes os valores de idealismo. E o idealismo, o ideal, tem tanta importância, segundo ela, como o ar que a gente respira. A gente poder ter um ideal, a gente poder ter sentido na nossa vida, a gente poder ir em busca disso, enxergar os desafios também de acordo com esse ideal. E a gente acaba por perder isso porque a prioridade máxima acaba sendo ser aceito nos grupos, aparecer de alguma maneira, para se sentir valorizados, por nós nos sentirmos sem valor por nós mesmos. Então, essa é uma problemática muito grave que nós estamos tendo que nos deparar. O medo de ser deixado em segundo plano. É a pessoa que não se aceita, né? Ela não sabe conviver consigo mesma. Ela precisa de uma complementação. E aqui a Joana diz bem claro, o silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e paz interior. A pessoa que não tem isso, fica sempre atrás, sempre procurando a companhia. E aí, quando nós nos percebermos desse jeito, nesse funcionamento, é importante que a gente possa pensar o que em mim que é tão dolorido que eu não consigo ficar comigo mesmo. E começar a se trabalhar passo a passo para fazer esse movimento. Então, eu vou procurar, de vez em quando, ficar sozinha em casa. Ou, de vez em quando, poder fazer alguma coisa sozinha. Eu não tenho, é difícil para mim ir até o banco sozinha. Então, começar a fazer esse exercício e, aos poucos, irmos nos superando naquilo que a gente tem dificuldade. Porque, às vezes, a gente nem sabe muito bem por quê. E aí, quando a gente se coloca diante da situação, eu ficar sozinha em casa, vou ver o que acontece. Aí vem uma crise de ansiedade, algum medo, alguma fantasia, e assim por diante. E aí a gente vai podendo trazer isso do inconsciente para a consciência e ir trabalhando, porque essas coisas não se trabalham de um dia para o outro. Né? E quando a gente está falando dessas questões aqui, não é desconsiderando que nós todos as temos, mas que a gente precisa permitir que isso venha para a consciência e trabalhar, porque isso vai ajudar a que a gente seja mais feliz e que a gente se liberte das amarras que nós mesmos criamos para a gente. Né? Então, sim, sem dúvida, são fugas
que a pessoa tem de si mesma e que pode trabalhar para ficar melhor, para ser mais feliz, para ser menos exigente com relação aos outros, para que não precise tanto o outro resolver esse problema por mim, para que eu possa me sentir capaz de superar sozinha. Mas aquilo, né? O sozinha, não no sentido egoísta da coisa, não preciso de ninguém, então vou resolver sozinho. Porque também tem isso, né? É esse tipo de solidão egoísta, vamos dizer assim, de como se eu não precisasse dos outros. E isso é um outro aspecto que a Joana aborda também, aí no outro livro, do Desperte e Seja Feliz, né, que ela coloca muito a importância da vida social. E o quanto, para evoluir, a gente precisa da vida social. Eu ia mesmo falar isso, porque nós estamos falando aqui da solidão, de estar sozinho, de se aceitar sozinho, mas nós não fomos criados para viver solitários, porque desde os primórdios, o início da nossa, que é a Lucy, ela já sabia se comunicar. E hoje, eu acredito que a sociedade está em fuga da comunicação. Né? Não sabe mais viver em grupo, porque lá atrás, se viviam os grupos, e eles se comunicavam em grupos. Hoje, como foi bem falado aqui sobre o telefone, sobre o joguinho, estamos em casa, jogando cada um seu jogo. Não é um grupo. Antes, sentávamos ao redor da fogueira e contávamos histórias. Hoje, não existe mais. Né? As redes sociais estão aí, mas não aproxima. Se tu fala o que eu gosto, tu é meu amigo. Se tu não falar o que eu gosto, tu não é meu amigo. Né? Então, tem que haver o equilíbrio. Procurar estar na sociedade e estar feliz consigo mesmo, vivendo bem. Porque o amor... outro dia eu assisti uma palestra de um psicólogo, que ele diz, nós não sabemos amar. Quem diz que ama o outro é mentira. Não sabemos amar, porque nós não sabemos nos amar. E é a partir desse amor que vem de dentro de mim é que vai alcançar o outro. Do contrário, não existe amor. Exatamente. A Joana cita... Deixa eu até pegar aqui, porque eu acho que o que tu dissesse é bem isso, quando ela diz aqui de Jesus. Enfim, agora não achei. Quer ler para nós? Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem. Conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. É bem o que tu dissesse, né? O poder amar a si e aí poder amar o próximo. E exatamente, porque a gente está aqui falando da solidão num aspecto positivo, de poder estar em contato consigo, mas tem a solidão no seu aspecto negativo, que é isso, como fuga de estar com os outros. E em relação é que a gente cresce. E a Joana coloca aqui que os próprios animais têm um instinto gregário, né, que nós temos presente, mas desde o animalzinho lá, que faz com que estejam em grupo, onde os mais fortes estão protegendo os mais fracos, e assim a espécie vai se perpetuando. Então, os instintos eles têm a sua inteligência, não é por acaso, né? A gente precisa desse contato. Uns 12, 13 anos atrás, que eu saí de Porto Alegre e fui morar no interior, eu sempre gostei de ficar sozinha. Eu sempre gostei de ter meus tempos sozinha, assim, sabe? Eu tinha, desde adolescente, era um hábito, tipo, agora eu preciso ir para o meu quadrado. Era uma questão. Mas, há uns 12 anos atrás, a gente foi morar numa outra cidade. E muito menos agitada do que Porto Alegre, uma cidade do interior. E eu comecei a fazer as minhas coisas e elas ficavam prontas muito mais rápido do que ficava aqui. Imagina que eu fazia uma lista, ficava a semana inteira para fazer. Lá eu fazia em 4 horas, porque tudo
E eu comecei a sentir uma coisa assim, nossa, que é essa questão do silêncio, de perceber o silêncio de uma maneira diferente. E essa vivência foi uma vivência bem importante, assim, porque aquilo começou naquele momento a me incomodar. E claro, eu tive que começar a pensar por que eu estava incomodada de estar naquela vida diferente. Claro, trouxe um monte de mudanças, mas eu tinha que pensar sobre aquilo. Claro. Mesmo alguém que gosta destes momentos de estar sozinha. Acho que é bem interessante. Claro, com o passar do tempo, a gente foi se habituando. Hoje, depois que eu voltei para cá, eu sinto uma baita falta agora. Ainda sigo procurando, mas eu sinto uma baita falta. É interessante a gente olhar essas vertentes. Acho que essa é uma coisa que me passou pela cabeça. A segunda coisa, em relação aos jogos, por causa das histórias no fogo que a colega falou, eu me lembrei que meu filho foi para um retiro esse final de semana, e a primeira coisa do retiro foi que a galera tinha que pegar e desligar o celular, eles tinham que avisar os pais, e daí só no domingo à tardinha, quando eles estivessem voltando para casa, e eles adoraram, foi muito legal. Então, no sentido de... Só falaram para eles que iam ter que fazer isso quando chegaram lá, né? Só. Tô brincando. Mas só falaram lá. Não só iam quando odiar. Claro que o coordenador, ele fez um grupo de pais e de vez em quando mandava umas fotinhas, né? Para baixar a ansiedade. É isso, por causa do costume, enfim. Claro. Mas eu achei bem legal, porque dentro dessa ideia da solidão, que ela não precisa, no sentido de não precisa de ninguém, e entre solidão na atitude, não preciso de ninguém, ou na atitude, eu vou me retirar para pensar o que é isso que eu estou sentindo, me conectar comigo mesmo e poder voltar a relação com o outro, eu acho que ela perpassa a ideia de que a gente tem que abrir mão dos julgamentos e trabalhar a aceitação. Acho que isso passa pelo auto-amor, né? Por aprender a amar. Aprender a se amar, mesmo com aquelas coisas que tu enxerga em ti, que não são assim tão legais como tu gostaria. Ou mesmo com aquele objetivo que tu está trabalhando para se melhorar e que tu ainda não conseguiu. Né? Eu acho que começando por nós, tolerar aquilo que é uma vivência que daqui a pouco... Acho que isso, assim, no espiritismo, ele aparece muito, né? Conforme a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, porque tu enxerga, às vezes, em outras pessoas, ela passando por um processo ao qual tu já passou em algum momento, assim. Não sei se foi uma coisa na minha cabeça. Concordo também. E vocês sabem que quando eu cursei psicanálise, tive uma experiência interessante nesse sentido, porque as análises bem ortodoxas, assim, não sei se alguém já se tratou com um analista freudiano, kleiniano, enfim, tem muito aquela característica, né, de tu deita no divã e aí fica em silêncio, às vezes tem longos períodos de silêncio, porque o analista não fica interrompendo ou trazendo algum elemento, porque a técnica se faz justamente o analista está ali para que o paciente possa jogar todo o seu conteúdo interno. Então, quanto menos coisa o analista tiver colocando de si ali, melhor, porque daí não vai influenciar. Né? Então, algumas pessoas não gostam disso porque se sentem, enfim, não acolhidas ou com uma coisa muito fria, mas é porque a técnica ela é assim, é uma técnica diferente de uma técnica junguiana, por exemplo. Então, no curso de formação mesmo, também era diferente, porque a gente se reunia para falar dos textos estudados, e, às vezes, quando a turma ficava em silêncio, por exemplo, como aqui, o que vocês acham? Fica em silêncio, a gente começa, vai puxando, vai falando, daqui a pouco está todo mundo conversando. Né? Aí lá não, eram os próprios analistas que estavam ali coordenando os estudos, e aí eles ficavam em silêncio absoluto até que alguém da turma se manifestasse. E, às vezes, passava assim 10, 15 minutos, todo mundo em silêncio. E no início era uma coisa extremamente ansiogênica, todo mundo se olhando tenso, assim. Depois aquilo passou a ser tão natural, porque era um momento de estar refletindo, aí cada um ficava refletindo sobre o que leu, coisa e tal. Aí daqui a pouco alguém começava falando alguma coisa e tudo fluía naturalmente. Mas que é diferente do que a gente está habituado, porque no dia a dia, Deus o livre, a gente ficar em silêncio traz muita ansiedade.
porque a gente está no outro polo, a gente está no outro extremo, que nem ela disse, né? Ela foi por interior, imagino eu, não sei, e aí sentiu esse impacto, essa diferença, mesmo gostando de ter os seus momentos sozinha. Claro, a gente precisa achar um meio termo, que não é ficar a vida inteira completamente isolado do resto da humanidade, e, ao mesmo tempo, também sem poder, no outro extremo, sem poder ter contato consigo mesmo, sem poder estar longe da presença dos outros. Então, é o exercício de poder encontrar o meio termo e o equilíbrio nisso tudo, né? Nós estamos conversando aqui atrás que, às vezes, o silêncio é muito barulhento. Muito. Muito. Muito mais barulhento, inclusive. Os nossos ruídos internos são intensos. Talvez, voltando um pouco atrás, quando você colocou que é tão dolorido que não posso ficar sozinho, né? Aqueles momentos em que vem algo. Eu pergunto assim, como é que nós integramos aquilo que estava desconhecido? Num primeiro momento, suportando. Porque a nossa primeira reação, geralmente, é de evitação. Aí, quando a gente tem contato com esse material, a gente evita e o material permanece sempre lá. Então, podendo suportar o desconforto que esse material apresenta no primeiro momento, a gente vai começando a se relacionar com ele. Tu queres dizer alguma coisa? Que a gente está dizendo aqui, quando tu não suporta isso, faz um barulho enorme dentro da gente. Sim, claro. E aí que entra o trabalho para poder integrar. A gente fantasia que aquilo vai ficar quieto, mas não, aquilo faz barulho. O que ela dissesse, suportar ou entender, sem dúvida, o passo seguinte é entender. Primeiro, suportar no sentido assim de que aquilo causa um desconforto. E se a gente não estiver disposto a entrar em contato com esse desconforto, a gente evita, se defende. Então, o suportar nesse sentido. Suporta esse desconforto, suporta aquele material e aí integra à medida em que vai, trazendo para a consciência e entendendo, sem dúvida. Eu lembro, na passagem da biografia do Jung, ele teve uma época, vocês devem lembrar, talvez do primeiro curso, que ele, quando era criança, tinha dificuldade com matemática, se não me engano, era matemática, porque eram as exatas, e aí ele desmaiava quando ia estudar, quando ia para o colégio, e ele diz que, naquela época da vida dele, ele descobriu a psicoterapia, como curar uma neurose, porque ele passou um longo período, depois de escutar o pai dele falando com um amigo da decepção, que, nossa, pensava que meu filho ia poder estudar e coisa e tal, no fim ele não vai, desmaia quando vai estudar, a frustração do pai faz com que ele encontre forças para, não, mas eu preciso dar um jeito nisso, e aí, em vários momentos, ele se obriga a estudar matemática, desmaia em cima dos livros, aí acorda, continua estudando. Então, essa suportabilidade, e nesse primeiro momento ele não tem um entendimento profundo do que se passa ali na complexidade do psiquismo dele, vamos dizer, que é o trabalho que a gente faz em análise, de poder compreender e assim ir trazendo para a consciência. Nem sempre o trazer para a consciência é a via. Às vezes a gente trabalha através da arte, por exemplo. Através da arte vai expressando e algumas coisas são drenadas do nosso psiquismo mais profundo e aquilo vai sendo integrado, ainda que não passe pela consciência. Por isso que eu coloquei nesses termos de suportar. Mas, sem dúvida, podendo entender, a gente se apropria daquilo de uma outra maneira, né? Querer, sem dúvida. A neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. Joana. Eu marquei algumas frases do livro, desses dois textos, né? Vocês lembram quais são? Vou dizer aqui para o Giovanni poder colocar ali no vídeo. É o Homem Integral, o capítulo sobre solidão, e o livro Desperte e Seja Feliz, o capítulo sobre a vida social, que é o que a gente está utilizando hoje para os nossos estudos, né? Ela diz aqui aquele velho conceito de que todo aquele que tem amigos não passa por necessidades é uma forma desonesta de estimar, porque tem um utilitarismo
quando, na verdade, o prazer da afeição em si mesmo é que deve ser a meta a alcançar, com vista à satisfação de amar. Relações honestas, que é o prazer de amar. E aí não importa se o outro é feio, se é bonito, é o amor em si. E não porque vai me beneficiar de alguma maneira, vai me trazer vantagens, seja do ponto de vista mais objetivo, vantagens materiais, vantagens profissionais, ou mesmo vantagens emocionais para suprir uma carência, uma dependência emocional, que às vezes a gente se utiliza do outro para sanar isso, e também, da mesma forma, é algo que não é legal, né? Nessa parte, há muito tempo, não sei se eu li ou se ouvi uma palestra, diz a importância da gente ter um ideal. Porque a pessoa que tem um ideal, ela começa a se afastar e volta para o seu caminho. São as interferências espirituais que a gente tem, intervenções intrusas que existem na mente. Então, a pessoa começa a ir e volta. Nós somos capazes de curar a nós mesmos, como Jung curou a neurose, as nossas obsessões também. Mas a gente tem que ter um ideal. Tu tem que saber o que tu quer, o que é certo ali para ti. No momento que a pessoa vai vivendo por viver, entra tudo. E sai tudo. Jung ficou com vergonha do pai, né, dizendo que ele não podia, que ele era inútil. Então, ele resolveu ser útil. E ele se realizou. Ele lutou. Por isso que ele disse, no fim, assim eu aprendi a tratar uma neurose. É o fim do caminho. Eu li esse livro. E aí, uma coisa impressionante. Nós somos capazes de tudo. É que nós não nos conhecemos, não temos ideal, vamos vivendo por viver, tocando a vida conforme vai se apresentando, né? Então, a gente não busca. Por isso que o estudo é tão necessário na nossa cabeça. Provocar a cura, sem dúvida. Só as doenças de falta de higiene são da matéria. Todas as outras doenças são do espírito. Posso fazer uma pergunta que eu Claro. fiquei intrigada agora? Esse desmaio do Jung não era um aspecto de histeria? Sim, A histeria é uma neurose, histeria, né? neurose, né? Porque me lembrou as pessoas, aquelas que tinham doenças Os desmaios, doenças graves, e não eram doenças, o médico ia examinar, não tinha nada. Era histeria, né? Que Eles era chamavam histeria. de histeria. Né? Eu não saberia diagnosticar o Jung, não me atreveria a diagnosticar ele, mas na verdade, sim, os sintomas da histeria eles se caracterizam justamente por desmaios e tal. Mas ele era um baita de um médium, né? Ah, que bom. Ele nos estava indo ajuda. para o colégio quando criança, ele devia uns 12 anos, 11 anos, e estava indo pela estrada de terra. E brigou com o menino, o companheiro dele. E ele escorregou na terra, na areia, e bateu com a cabeça na parede, numa pedra, desmaiou. Daí, quando ele estava voltando assim, estava cheio de gente ao redor, e uma senhora disse assim, hoje ele não vai poder ir para o colégio. Ele disse, oba, desmaiou de novo. Daí ele ficou 2 anos, me parece, só brincando com passarinho, indo no mato, fazendo... Ele não queria, se começava a estudar, ele desmaiava. Falar para o colégio, ele desmaiava. Assim ele ficou 2 anos. E um dia, quando ele estava chegando em casa, viu o pai conversando com o tio. Que a irmã dele era considerada doente também. Ela era média de efeitos físicos, né? E ainda por cima, a minha esperança era o meu filho, que o pai dele parece que era pastor, né? Era. E eu sei que daí o pai aconteceu. dizendo, eu não sei o que vai ser quando eu morrer. Quem é que vai cuidar da minha filha e do meu filho, os dois? E ele ficou com muita vergonha. Daí que ele se fechou na biblioteca e foi estudar. 5 minutos ele caiu. Desmaiou. Daí ele voltou a estudar. Assim, ele foi até a noite, quando a mãe chamou para janta. Daí ele disse, nunca mais ele desmaiou quando estudava. Disse, foi a primeira vez que eu tratei com uma neurose. Agora vocês veem o quanto aquilo toma vida própria. Porque se vem no início de uma maneira assim, mas que prazeroso, não vou precisar ir para o colégio, então continuo desmaiando. Só que aí aquilo começa a atuar independente da vontade do ego. E aí, para que ele possa tratar isso, ele precisou fazer todo um esforço.
O que eu ia complementar aquela hora é que toda a família do Jung eles tinham muita mediunidade, né? O Jung é uma pessoa que tinha muita mediunidade também. Memória, Sonhos e Reflexões. Esse livro é muito bonito, é riquíssimo. É um exemplo interessantíssimo, né? E acho lindo de ver também assim a força desse espírito, né, de poder olhar para si e buscar se trabalhar já desde criança, ele podendo então enfrentar as suas questões emocionais. A colega falou de nós poder se curar tirando as patologias, aqueles problemas mais pontuais que às vezes a gente não sabe lidar. Eu estou estudando isso em psicossíntese. O Assagioli já escreveu isso em 1910 para os psicólogos, e que nós podemos ser nossos próprios terapeutas. Né? E, de fato, juntando isso, vendo pelo lado espiritual que a gente estuda e tudo, e também desses problemas que a gente, às vezes, aumenta, ao invés de olhar para si e trabalhar isso, né, em nós. Então, é muito, muito interessante isso, poder ser nosso próprio terapeuta e tratar o problema pontual, porque ele diz assim, tu vai lá, trata o problema pontual e se coloca na vida de novo. E aí, quando surgir outro problema, vai lá e trata. Se não puder tratar sozinho, vai à procura de um terapeuta, de um psicólogo, seja um profissional, né, da área. Claro, torno a dizer, tirando as patologias, né, ou a vida normal que segue. Que todos nós precisamos tratar esses problemas para que não vá colocando tudo nessa carga aqui que depois a gente não dá conta. Exatamente. Mas a gente só tem que ter aquele cuidado assim de não nos julgarmos. Então eu tenho, porque eu vejo muito, especialmente na saúde mental, assim, eu tenho que ser forte. Eu tenho que me curar da depressão sozinho. Sabe, umas coisas assim que tu não diz isso quando tem um câncer, sabe? Bem, às vezes se diz, mas e a gente sabe do nosso potencial de curar um câncer também, mas para que a gente possa se amar, se aceitar e buscar esse caminho da autocura, mas sem a exigência, porque justamente a exigência ela acaba fazendo o caminho oposto, né, que é o do desamor. Então, que a gente possa refletir sobre essas questões da autocura, mas aceitando as nossas limitações, trabalhando para superar elas, porque algumas pessoas já estão lá na frente e conseguem fazer processos lindíssimos. E outros precisamos de tratamento, de recurso, de medicação homeopática, de medicação alopática. E aí eu pego muito exemplo de Francisco de Assis no final da vida, quando ele estava ficando cego, que ele busca a terapêutica da época, né, que era cauterizar os olhos. Então, ele passa pelo ferro em brasa, que era o tratamento. Vocês imaginam um espírito daquela envergadura, né? O discípulo João estava com problema nos olhos, ele não poderia se curar sozinho, se fosse o caso, né? Olha o tamanho da fé daquela pessoa, tudo que ele conseguia conversar com os seres da natureza, mas humildemente se submeteu à terapêutica da época. Eu lembro que eu falei isso para minha mãe quando ela teve que fazer quimioterapia, ela estava com medo, não sabia se fazia, se não fazia, se ficava só na homeopatia. Disse, pelo amor de Deus, olha o Francisco de Assis, ferro em brasa. Mas a filha deixando a mãe arriscar, né? Nem pensar. Então, que a gente possa também, com humildade, aceitar que os outros entrem na nossa vida, não sermos solitários no sentido ruim, mas podendo encontrar a solitude no sentido bom. Solidários conosco mesmos. Gostei. Eu posso procurar um profissional, mas se eu não me ajudar, esse profissional não vai me ajudar. Então, neste caso, eu tenho que ser meu próprio terapeuta. Não Sempre. Excluindo o outro. Sempre. Nunca excluindo o outro. Porque o outro vai trazer coisas que eu não estou vendo. Né? Mas eu preciso me olhar e ser meu terapeuta do dia a dia. Perfeito. E com essa a gente encerra o estudo de hoje.